Olá, amigos da Paranormal Ataque e do Paranoia SA. Voltamos aqui com mais um tema que é muito delicado no mundo espírita e da paranormalidade. É a materialização por ectoplasma. Você não está entendendo nada ou você achava que o ectoplasma é coisa de filme de caça-fantasmas? Olha, eu tenho que te dizer que você está errado. Aliás, a nossa função aqui na Paranormal Ataque é de lhe informar, né, não é mesmo? Da melhor maneira possível. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir que você deixe seu like, que é de graça, e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, comente, que você nos ajuda imensamente e permite que a gente continue trazendo temas polêmicos do sobrenatural e do paranormal para vocês. O ectoplasma ele é um tipo de vapor que se condensa e toma várias formas, geralmente da face do espírito quando ele ainda era encarnado. Essa substância ela sai pelos orifícios do médium, que permanece em um transe profundo durante todo o processo. Os locais mais comuns para o ectoplasma sair é boca, ouvido e nariz. Não causa nenhum tipo de dano físico ao médium e ele desaparece por completo quando o transe do médium acaba. Os médiums que são capazes de materializar o ectoplasma, eles são chamados de médiums de efeito físico. Quem cunhou esse termo foi o pesquisador e médico Charles Richet, que também foi Nobel de Medicina em 1913. Foi esse médico que começou a estudar o fenômeno do ectoplasma nos médiums e ele fez isso estudando uma médium chamada Eva Carrier. Eva era médium de efeito físico, clarividente e teve seus dons atestados e estudados por médicos, cientistas e pesquisadores da paranormalidade, que infelizmente descobriram que no caso da Eva, ela era uma farsante, usando papel mastigado e até mesmo recortes de rostos de páginas de revista. Com uma luz difusa e truques de mágica, ela enganou muita gente até ser descoberta pelos pesquisadores do paranormal. O fato de termos apresentado logo de início uma farsante não significa que o fenômeno não exista. Ele é sim real e devidamente documentado. Mas é sempre importante a gente lembrar que tudo no mundo do paranormal e do sobrenatural deve ser investigado até que não sobre mais nenhuma dúvida. Mas médiuns de materialização existem ou não? Existe uma resposta? E essa resposta é sim. Inclusive nós temos um famoso médium que é brasileiro e não estamos falando do Chico Xavier, e sim de Carlos Mirabelli, que era filho de um pai protestante e de uma mãe católica. O médium nasceu na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, no ano de 1889, morreu em 1951 atropelado por um bonde. Mirabelli até tentou ter uma vida normal, mas os poderes espirituais que nasceram com ele impediam que isso fosse possível, pelo fato de que ele não sabia controlar isso. E atrapalhou muito o médium de estudar e trabalhar. E já que na escola que ele frequentou até o 3º ano do ensino fundamental, o que chamamos de analfabeto funcional, que só sabe ler e escrever o mínimo necessário para sobreviver, ele também tentou trabalhar numa loja de calçados. Mas sempre onde ele se encontrava na loja, coisas estranhas aconteciam, como caixas de sapato que voavam das prateleiras, sapatos que saíam sozinhos do lugar e iam parar em outro canto da loja, e isso assustou os funcionários. E ainda ele tentou trabalhar numa loja do interior, mas as notícias correram rápido pela cidade, fazendo com que ele fosse demitido. Desempregado e escondido em casa, pois ainda não sabia como lidar com aquilo tudo que acontecia com ele resolveu ficar escondido. E o pior é que as coisas só pioraram. Na casa dele ele começou a ter visões, delírios, levitação de objetos,
transporte de objetos, pancadas nas paredes, e esses eventos fizeram seus pais, apesar de serem religiosos, levarem as coisas para o lado mais racionalista e concluírem que o filho estava louco. E o internaram no manicômio do Juqueri, o Hospital de Alienados de Franco da Rocha. O Juqueri é um dos hospitais mais famosos do Brasil, e os médicos que atenderam Mirabelli foram o próprio Franco da Rocha e Felipe Axé, as duas maiores referências da psiquiatria naquela época. Os médicos testemunharam tudo o que acontecia com o Mirabelli e ainda lhe aplicaram uma bateria de exames clínicos, somente conseguindo chegar à conclusão que Mirabelli não era louco, mas nunca puderam explicar como ele era capaz de fazer todos aqueles fenômenos paranormais. Mirabelli é liberto do manicômio com a certeza de que não é louco e passa a aceitar os seus dons. Consegue outro emprego e começa a viver a sua mediunidade, fazendo demonstrações de movimentação de objetos e distribuindo remédios de graça para quem não podia pagar. Por causa disso, Mirabelli começou a ser perseguido pela polícia, pois a prática de espiritismo naquela época era considerado crime de charlatanismo. A sorte de Mirabelli mudou quando ele conseguiu ajuda de um industrial que fundou um centro para estudos da paranormalidade e da mediunidade, fazendo ele deixar de parecer um charlatão e se tornar um pesquisador. Na prática, nada mudou na vida do Mirabelli, mas pelo menos a polícia o deixou em paz. Mirabelli não conseguia criar ectoplasma, mas ele pintou mais de 300 quadros sem sequer saber desenhar uma linha. Ainda falava idiomas que não conhecia quando incorporado e além de tocar diversos instrumentos sem ter aprendido uma nota sequer. Levitava objetos, quebrava garrafas somente com o pensamento. Mas o feito mais impressionante, testemunhado, foi a chuva de ossos. Durante uma sessão mediúnica, começou a cair ossos de todos os tamanhos na cabeça de seus assistentes, e terminando com uma cabeleira que caiu sobre o médium. A alçada foi analisada e se concluiu que era de um corpo de uma mulher, que houve o reconhecimento de quem pertencia àquela mulher, os ossados daquela mulher, pelos cabelos, aliás. Essa ossada tinha sido exumada e iria para uma urna funerária no cemitério, quando desapareceu. A família reconheceu os restos e finalmente o sepultou em definitivo no cemitério da Quarta Parada, em São Paulo. Existem outros médiuns físicos no país. Alguns famosos, outros não. Mas, independente da fama, eles são médiuns físicos reais. Divaldo Franco, por exemplo, é um médium físico capaz de exalar ectoplasma pela boca. E existe documentação fotográfica desse fenômeno. Mas por questões autorais, não podemos pôr aqui no canal. Mas se você procurar na internet, achará as imagens, com facilidade até. E para finalizar, aqui uma sequência de imagens feitas em diversas épocas da nossa história, em vários lugares do mundo, provando que os médiuns físicos existem e conseguem fazer coisas que fogem à explicação da ciência. Começamos pela médium Linda Gazera, que no ano de 1909 foi capaz de materializar através de ectoplasma o rosto de uma menina. Havia, além do fotógrafo, várias pessoas que testemunhando o acontecimento e dando veracidade ao ocorrido. Aqui nós vemos novamente a médium Linda Gazera, em outra sessão, dando forma ao rosto de outro espírito através do ectoplasma que sai do seu ouvido, enquanto ela se encontra em um profundo transe. Essa foto agora é do médium João Cosme, onde ele, em transe, espelhou o ectoplasma pelo nariz e formou a imagem do Padre Isabel. Essa fotografia foi tirada em um centro espírita no bairro de Santana, São Paulo. Agora mais uma da médium Linda Gazera. Numa sessão espírita na Itália, onde o ectoplasma sai das unhas dos dedos da mão da médium e produz uma espécie de busto de uma mulher. E para finalizar
a melhor fotografia de todas, feita na cidade de Palhoça, Florianópolis. O médium Antônio Melo pediu que uma pessoa o acompanhava tirasse uma foto da sala de reunião, que se encontrava vazia, sem que fizesse perguntas. Essa pessoa fez a fotografia usando um filme virgem, e dias depois, quando foi revelada a imagem que apareceu, foi essa a imagem que você está vendo que acabou, saiu toda borrada. Você está errado se você acha que ela está toda borrada. Na verdade, o salão foi fotografado vazio e está com todos os lugares ocupados por espíritos, aguardando o início da sessão. Essa imagem é, sem dúvida, a foto com maior concentração de fantasmas que em meus 32 anos de estudo da paranormalidade eu pude ver até agora. E você que chegou até o final com a gente, acredita em espíritos? Acredita que médiuns podem dar forma para espíritos se comunicarem através do ectoplasma? Já testemunhou algo parecido? Conta pra gente. Nós aqui da Paranormal Ataque estamos prontos para ouvir os seus relatos de todos vocês. E se inscreve no canal, deixa a sua mensagem. Nós lemos tudo o que vocês enviam. Até breve, um abraço para vocês.